É uma religião que tem por trás um culto a um extraterrestre. Vocês entendem como isso é perigoso? Sabe aquelas histórias que a gente assiste em séries de TV e a gente fica chocado e daí a gente pensa, nossa, ainda bem que isso não existe de verdade? Pois é, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais delicados que eu já fiz aqui no canal. Nós vamos falar sobre a cientologia, que é uma espécie de um culto macabro que tem por trás alienígenas. E realmente você vai achar que essa história inteira saiu de uma série de distopia da Netflix, porque você vai falar assim, não é possível que isso exista de verdade. Existe e eu vou te provar, porque eu sou Carol Capel, a sua pesquisadora dos mistérios alienígenas favorita. E você deve saber muito bem que esse tipo de vídeo aqui que eu tô fazendo, como é considerado conteúdo sensível para o YouTube, provavelmente ele vai tirar meu vídeo do ar. Mas você que está aí na sua casa, você pode me ajudar a reverter esse processo. Então, deixe muito like, comenta muito, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque aí você aumenta a relevância do vídeo, o YouTube, o algoritmo, entende que esse vídeo é importante e relevante e não deleta ele. Então, assim, por favor, preciso contar com vocês nesse momento. Agora, o que é a Igreja da Cientologia e por que isso tem a ver com alienígenas? A Igreja da Cientologia foi criada por L. Ron Hubbard, que por motivos óbvios nós vamos chamá-lo apenas de Hubbard, porque esse nome é muito grande para eu ficar falando toda hora. Esse cara, por incrível que pareça, ele criou uma religião, mas ele não era religioso, ele era escritor de contos de ficção, mais especificamente, contos de ficção científica. Durante a vida inteira dele, ele escreveu mais de 600 histórias, dentre elas histórias grandes, histórias curtas e publicou diversos livros, sempre dentro desse assunto da ficção científica. Ele detém o recorde do Guinness do autor que mais publicou histórias de ficção e, inclusive, a maioria dessas histórias falava sobre invasões alienígenas. Ele era veterano de guerra e serviu durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi removido do cargo porque, segundo seus superiores, ele era meio mole para trabalhar. E ele fez também umas coisas bem bizarras, tipo ele mandou bombardear uma ilha no México, sendo que a ilha do México pertencia a um México que era aliado dos Estados Unidos. Então assim, ele fez umas coisas bem estranhas, era molão, aí espirraram ele. Só que ele também teve algumas experiências de quase morte. Sobre a experiência de quase morte, eu tenho vários vídeos aqui no canal contando, pessoas vieram aqui no canal contar as experiências de quase morte que elas tiveram. Essas pessoas foram consideradas clinicamente mortas e depois, por algum motivo, voltaram à vida. Só que o que elas viram enquanto elas estavam clinicamente mortas é muito surpreendente. Vou deixar alguns desses vídeos para vocês aqui na descrição, caso vocês ainda não tenham assistido. Ele esteve morto clinicamente, ele teve essa experiência de quase morte e quando ele voltou, segundo ele voltou com um monte de material, um monte de informação para criar essa tal dessa religião. Ele alegava que depois que ele esteve morto por alguns minutos, ele conseguiu finalmente enxergar a verdade sobre todas as coisas. Então, durante a década de 30 e a década de 40, ele não estava mais trabalhando na Marinha e foi aí então que ele se envolveu com práticas ocultistas e começou a escrever mais e mais contos de ficção. Ele começou a se interessar por hipnose e outras práticas ocultistas que eu não posso nem mencionar aqui, né, porque vocês sabem, conteúdo sensível. Mas aí a cabecinha de vocês, imagina aí o que ele fazia. Pensa. E em 1950, então, ele publicou o livro Dianética, a ciência moderna da saúde mental. E esse livro é uma espécie de bíblia da cientologia. Em 1950, então, também foi um ano muito importante para a cientologia, porque foi nesse ano que tudo começou. Essa tal dessa Dianética foca numa técnica que nós conhecemos hoje como polígrafo ou
detector de mentiras. É aquela prática, aquele ato de conversar com um profissional enquanto você é monitorado por esse aparelho, e esse aparelho tem o poder de dizer se você está falando a verdade ou se você está mentindo. Então, como funciona a prática da religião? A pessoa, para entrar na religião, ela passa por aquilo que eles chamam de auditorias. Ela senta numa mesa e conversa com um especialista lá que trabalha lá dentro sobre as suas metas de vida, sobre as suas coisas, enquanto analisada por esse detector de mentiras. E depois ela passa por um processo que eles chamam de limpeza. Nessa limpeza, todos os traumas e as memórias ruins do passado são eliminadas. E depois que essas memórias são eliminadas, a pessoa está limpa e curada. Através desse processo, existe uma outra coisa que o Hubbard definiu como Thetan ou alma, tá? Thetan para ele seria alma. E essa alma é imortal. E o que é imortal não morre no final, segundo Sandy Júnior. E segundo ele, essa alma tem acesso a tudo aquilo, todas as experiências que a gente já viveu desde que a alma foi criada, ou seja, experiências de vidas passadas. E que essas experiências vão se acumulando na nossa alma, ou seja, no nosso tétan, e é por isso que nós ficamos tão afetados nessa vida aqui. A dianética, então, ela funciona como parte da religião, mas ela não é a religião por si só, mas sim uma nova maneira de experimentar o ato de se religar a algo maior. Eu sei que não está fazendo sentido para vocês, também não faz sentido para mim, mas nós vamos chegar lá. E dentro desse processo, então, a cientologia funcionaria como uma maneira de resolver esses questionamentos ligados a toda essa carga emocional que você carrega de vidas passadas, resolve esse problema e faz com que você viva melhor. A concepção em si do negócio parece ser fantástica, né? Parece ser a solução dos nossos problemas. Mas ele sempre deixou muito claro que todo esse processo aí que eu expliquei para vocês não era uma ciência, mas sim uma religião. E como tudo na vida, né, essa parte que vai começando a esquentar o processo, obviamente, ele cobrava para que as pessoas tivessem todo esse processo bonito que eu falei para vocês. Na época, ele começou cobrando $500 por auditoria, ou seja, por sentar na frente de um cara com um detector de mentiras e contar toda a sua vida ali. Isso, gente, criou uma onda de franquias da cientologia abrindo por todo mundo. Então, espalhou isso de uma maneira bizarra e a sede no passado ficava em Washington, D.C. Hoje em dia, esse local onde era a sede funciona como um museu e a sede foi movida para um lugar que chama-se Riverside County e fica na Califórnia, inclusive um local muito bonito. Mais de 1.000 pessoas vivem nessa mesma propriedade onde fica essa suposta igreja e a propriedade é extremamente bem protegida com cercas altas e segurança pesada. Existe uma via pública que passa por essa espécie de comunidade, só que essa via pública é monitorada por câmeras 24 horas por dia. A igreja pediu ao governo que essa estrada fosse movida, ou seja, que pessoas comuns e que não fizessem parte do culto não pudessem mais passar por essa propriedade. Só que o governo acabou negando esse pedido. E existem, obviamente, muitos rumores de coisas estranhas que acontecem ali dentro dessa propriedade, dessa comunidade. Tipo que eles pagam salários muito baixos para os funcionários da propriedade. Tipo que existem equipes de caça que estão lá para caçar pessoas que tentam fugir do culto. E caçar pessoas que tentam entrar na propriedade para tentar filmar, obter informações, etc. Além disso, as pessoas que vivem dentro da propriedade também são proibidas de sair de lá. E sem contar que as pessoas que vivem dentro da propriedade também são obrigadas a dedurar todas as pessoas que estiverem com um certo complô contra a igreja. E essas informações que eu estou passando aqui para vocês foram obtidas por pessoas que conseguiram escapar do culto. E elas falam abertamente sobre isso na internet. Tem vários depoimentos, recomendo que você assista. Mas em que essas pessoas acreditam?
Por que elas estão nessa religião? Bom, alguma coisa deve ter, né? Tipo, alguma coisa boa tem que ter pra você entrar pra um culto macabro que parece uma série de televisão, sei lá. Quais são as crenças das pessoas da cientologia? Eles acreditam que a alma deles, ou seja, o Thetan, é imortal e que essa alma não está confinada nessa vida aqui. Beleza, isso aí é super tranquilo de se acreditar. Acreditam que eles são capazes de fazer qualquer coisa e que existe uma entidade, uma espécie de ser supremo, e que esse ser supremo não pode ser definido, mas sim ele tem que ser descoberto, ou seja, o seu ser supremo não é igual ao meu ser supremo. É bem difícil falar ser supremo várias vezes. Então eles acreditam que cada um tem a sua jornada própria para descobrir o seu próprio ser supremo. Existem 8 dinâmicas dentro da religião, algumas delas eu consegui obter. A primeira dinâmica fala sobre a proteção da vida animal. A segunda dinâmica fala que existe apenas uma humanidade, independente de quantas raças existem. Dentro da cientologia, então, a palavra fé e a palavra crença são abominadas, não podem nem ser faladas. E uma vez que você passa por todo esse processo de auditoria e você está, de acordo com eles, limpo não só de dinheiro, tá, gente? Limpo daquilo que eles consideram que você precisa ser limpo. Você pode também se tornar um auditor, ou seja, você pode começar a entrevistar novos entrantes da religião. E aí você vai adquirindo posições mais poderosas dentro da religião. É tipo um esquema de pirâmide. A gente não quer falar que é, mas é tipo isso. Ai, desculpa, Hubbard, não tá dando pra te defender. Depois que você passa então por todo esse processo de limpeza, você recebe o título de Operating Theta. Seria tipo uma pessoa que pode operar o Theta, operar a alma da outra pessoa. Thetan, é com N, não é Theta, é Thetan, desculpa. E esse esquema aí te permite então controlar tudo aquilo que está ao seu redor. Controlar a vida, a energia, a matéria, controlar as pessoas, controlar quem pode e quem não pode sair do corpo, igual projeção astral, sabe? Só que é você que controla. Só que quanto mais você progride dentro desses níveis que a religião tem, mais dinheiro você precisa gastar, porque as auditorias vão ficando mais caras quando você sobe de nível. O nível mais barato começa em $2.750 no atual momento. Pesquisei informações de dentro do site da Cientologia. Mas isso, se você conseguir liberar aquilo que você precisa liberar, se você conseguir limpar aquilo que você precisa ser limpo. Senão, você volta todos os níveis, tem que começar de novo e tem que pagar de novo, não tem garantia. E quem é que sabe se você tá limpo ou se você não tá e se você pode passar pro nível seguinte? Eles que sabem, eles que definem. Enquanto isso, a pessoa vai pagando. Então, no terceiro nível de Operating Thetan, você consegue ter acesso a uma descoberta fascinante e extraordinária que Hubbard fez enquanto esteve lá naquele processo de que morreu por alguns segundos. É tipo um prêmio, sabe? Só que quando a pessoa chega nesse ponto, a pessoa é obrigada a assinar vários termos de confidencialidade para garantir que ela não vai sair por aí falando o que ela descobriu no terceiro nível, porque senão ninguém mais vai querer pagar para chegar lá, né? Tipo, você vai pagar todo esse negócio para descobrir um negócio que alguém já te contou? E é agora então que vem o momento que vocês tanto esperavam sobre os alienígenas. Segundo esse termo de confidencialidade, 75 milhões de anos atrás existiu um extraterrestre chamado Xenu. Ele era o ditador de uma coisa chamada Confederação Galáctica. Ele trouxe os humanos para a Terra, jogou os humanos em um vulcão, matou esses humanos, obviamente, e liberou os Thetans desses humanos aqui na Terra. Então vocês imaginam, gente, o sofrimento que esses humanos tiveram caindo no vulcão. Então imagina como que o Thetan desses humanos que caíram no vulcão está sofrido. É uma alma sofrida. Esses Thetans com ódio dessa galera que caiu no vulcão é o Thetan que está afetando o nosso planeta agora. Por isso que a humanidade está com tanto ódio, por causa daqueles homens que caíram no vulcão
há 75 milhões de anos atrás. E nós estamos sendo afetados por essa energia negativa das almas que caíram no vulcão. Então, para superar esses traumas dessas pessoas que foram jogadas no vulcão, você tem que passar por essas auditorias e subindo de nível, limpando o seu tétan, ou seja, a sua alma, desse sofrimento. Parece que eu tô zoando, não parece? Mas eu não estou zoando, eu tirei de dentro de um livro. Eu tirei de dentro do manual da cientologia. Segundo o próprio Hubbard, esse processo de atingir esse nível de limpeza é muito perigoso e pouquíssimas pessoas conseguiram isso. A Igreja da Cientologia não gosta que essa história seja divulgada, inclusive eles negam que isso seja verdade. Por quê? Porque se eu tô aqui falando pra você o que você vai conseguir quando você chegar lá no 3º nível e você puder operate in Titan, por que você vai pagar pra conseguir se eu já tô te falando o que você vai conseguir? Entendeu? Então, se esse vídeo aqui desaparecer, sair do ar ou até mesmo eu desaparecer, você já sabe quem são os culpados, vão atrás deles lá em Riverside County, é isso aí. Teve um episódio do South Park que expôs toda essa história, contando tudo isso que eu contei pra vocês, do alienígena Xenu, sei lá como é que fala o nome dele. E daí, por causa desse episódio em específico, as pessoas começaram a meio que ter uma noção do que rolava ali dentro. Algumas pessoas que saem, que conseguem escapar do culto dessa religião, elas contam essas coisas morrendo de medo de que sobre pra elas. Sabe? O valor total para chegar nesse nível desse conhecimento extraordinário que eu acabei de passar para vocês de graça sobre o alienígena que jogou as pessoas dentro do vulcão é de $100 mil. E eu tô contando aqui de graça para vocês, né? Eu fiz esse favor à humanidade. Bom, deve ser por isso que eles não gostam que essa história seja divulgada, né? Porque aí é menos 100 mil no bolso deles. Aí tem um detalhe, tá? Esse 100 mil é se você conseguir se limpar de primeira. Porque se você não conseguir, você vai continuar pagando enquanto vai se limpando. Gente, que limpezinha, cara. Eu assisti um podcast do Joe Rogan, onde ele entrevistou um ex-membro dessa igreja. E aí o cara jogou a história toda no ventilador, né? Então vocês imaginam o que não saiu dali. Só que isso tudo que eu contei pra vocês é perigoso? Sim. É problemático? Sim. Só que existem outras controvérsias. E a mais interessante é sobre pagamento de impostos. Como o local é considerado uma igreja, obviamente eles têm isenção de impostos, certo? Só que aí depois que o governo ficou sabendo o que rolava, que rolava ali dentro, o governo falou, peraí, isso aí não é igreja, vocês têm que pagar imposto sim. Só que aí quando o Internal Revenue Services, que é tipo o leão do Brasil, sabe? A galera que cuida dos impostos lá nos Estados Unidos foi cobrar a igreja, eles responderam com milhares de processos processando o sistema de coletar impostos dos Estados Unidos de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. E vocês devem imaginar também que eles ganharam, ou seja, eles continuam com isenção de impostos, eles não pagam impostos, eles fazem tudo isso que eu falei e eles não pagam impostos. Ai, gente, quer saber? Eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou abrir uma igreja. Quem está comigo? Discípulos de Carol Capel, baseado nos alienígenas do passado. Vão ser os deuses sumérios e a gente vai ter essa igreja. E eu vou cobrar também, mas não vou pagar imposto. Depois de sua morte, Hubbard declarou que ele não morreu. A igreja declarou que Hubbard não morreu, mas sim que ele evoluiu tanto dentro dessa história do Titan aí que eu já expliquei para vocês, que ele não precisava mais do corpo físico e que ele continuava aqui, porém só os inteligentes conseguem ver. E ele continuava a pesquisar tudo isso que eu já falei para vocês e pesquisar para contribuir para a religião, porém sem o corpo físico. E depois disso, um homem chamado David Miscavige, eu acho que é assim que se fala, assumiu então o posto dele dentro da igreja. Ficou tipo líder supremo da religião. Muitas denúncias foram feitas contra esse David por causa das atividades estranhas dele dentro dessa igreja, incluindo abusos e outras coisas que eu não posso mencionar aqui, lembrem-se, conteúdo sensível. Depois que esse novo líder assumiu então o poder da cientologia, muitas celebridades de Hollywood começaram a ingressar na igreja. E foi aí que a igreja ficou famosa.
foi aí que popularizou. Essas celebridades também estavam atuando no esqueminha de pirâmide, elas tinham o objetivo de recrutar novas celebridades para a religião. Primeiro veio John Travolta e o Tom Cruise, que são as duas pessoas mais famosas da cientologia, mas tem outras também, tipo Kirstie Alley, Annie Archer, Catherine Bell e muitos outros nomes, mas para mim o nome mais estranho dessa religião é Elizabeth Moss. Por quê? Bom, porque ela é a atriz principal de uma série da Hulu chamado The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, o conto da Aya em português, e essa série mostra exatamente isso, mostra um culto bizarro que se instaurou nos Estados Unidos e que faz uma série de coisas bizarras, principalmente com mulheres. E mano, a mulher é a atriz principal desse negócio. Será que ela não enxerga que é tipo muito parecido com a cientologia? Será que ela não enxerga que existem algumas similaridades bem esquisitas? Eu adoro essa série, gente, mas ao mesmo tempo eu morro de medo que um dia o mundo se torne esse culto bizarro, essa coisa estranha dessa nova ordem mundial esquisita que a série mostra. Só que o que a maioria das pessoas que estão dentro da cientologia não sabem é que todo esse processo de auditoria que eu já comentei com vocês é gravado e é utilizado posteriormente como arma para manter essas pessoas dentro da cientologia. Então a pessoa senta ali de frente para um auditor, ela conta a vida inteira dela e ela conta inclusive coisas que ela não poderia contar, entendeu? Tem um monte de gente envolvida com um monte de coisa e tá tudo gravado. Então, se a pessoa ameaça sair da religião, a cientologia ameaça expor isso pro planeta Terra. Tipo, olha aqui quem é Tom Cruise. Pá! Por isso que eles não saem de lá. Então é por isso que a pessoa não sai de lá e quando sai não fala absolutamente nada do que rola ali dentro, porque os caras têm tudo da vida dela ali, né? Tem um documentário na Amazon Prime que eu assisti e é muito bom e se chama Going Clear. E esse documentário explica tudo isso que eu já expliquei e muitas outras coisas sobre a cientologia. Então, se você está interessado pelo assunto, eu recomendo que você assista. Esse documentário reúne algumas pessoas que saíram da cientologia e as coisas que eles contam, assim, sério, bizarro é pouco para definir. Nos Estados Unidos, esse culto, essa religião, é tido realmente como uma religião, porém, para o restante do mundo, para todos os outros países do mundo, esse culto é tido como perigoso e potencialmente perigoso. É uma religião que tem por trás um culto a um extraterrestre. Vocês entendem como isso é perigoso? Então, embora a gente goste de falar muito sobre os alienígenas aqui no canal, a gente fala sobre esses assuntos para entender que existe um processo de ampliação da consciência, de enxergar a nossa vida não apenas aqui na Terra, mas enxergar que existem outras consciências no universo que é tão vasto, tão grande e tão cheio de possibilidades. Só que propostas como a desse culto são extremamente perigosas e a gente tem que tomar muito cuidado, porque bem como acontece na cientologia, existem outras vertentes de religiões de extraterrestres. Então, tomem muito cuidado com isso. E é exatamente por isso que essa história merece ser contada, porque é preciso alertar as pessoas que isso existe. Então, eu espero de verdade que com esse vídeo eu tenha conseguido cobrir, assim, tudo o que eu lembrei sobre essa religião em específico. É claro, gente, que é um assunto muito vasto e eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre as testemunhas, sobre os depoimentos, mas eu quis explicar para vocês um geralzão. Então eu espero que dentro das minhas limitações eu tenha conseguido fazer isso. Agora eu quero saber o que você acha disso. Você acha certo? Acha que é errado? Acha que tudo bem eles acreditarem, tipo, não estão fazendo mal a ninguém? Acha que essa manipulação que eles fazem da sociedade é certa? Acha que é certo eles pagarem imposto, não pagarem imposto? Comente aqui embaixo tudo o que você acha sobre isso e não perca, porque essa semana os vídeos estão topen, tem entrevista top, tem vídeo sobre simbologia agora na quarta-feira, então não perca. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!